No programa de hoje você vai ver a homenagem ao centenário de nascimento do escritor e ex-vereador Paulo Cavalcante. A audiência pública discute problemas enfrentados pelos moradores de Brasília Teimosa. Tem ainda os pronunciamentos dos vereadores no plenário e a reunião da Frente Parlamentar de Combate ao Crack e outras drogas. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. O advogado e escritor Paulo Cavalcante completaria esta semana 100 anos de idade. Ontem, a Câmara do Recife promoveu uma homenagem para lembrar a história e a vida do ex-deputado e ex-vereador do Partido Comunista. A solenidade foi marcada pela presença de políticos, familiares e amigos do ex-deputado e ex-vereador Paulo Cavalcante. O autor da homenagem, vereador André Regis, lembrou que conheceu o ex-deputado quando era criança e citou algumas lembranças. Eu estou fazendo aqui uma homenagem a alguém que diz muito para a minha história, até em decorrência da aproximação de minha família com Paulo Cavalcante, com seus filhos. Minha mãe está aí chorando, aí tá, assim eu vou chorar também. Então, a senhora, eu vou procurar tirar a senhora do meu campo visual. Então... no último domingo, eu peguei minha mãe para almoçar e passei o almoço todinho e ela não conseguia sair das minhas perguntas. Mamãe, eu quero conversar sobre Paulo Cavalcante. Então, qualquer coisa que ela ia sair, eu disse, volte. A gente tem que conversar hoje sobre Paulo Cavalcante. Embora eu tivesse a oportunidade ali de passar histórias que eu aprendi desde pequeno. Até mesmo porque eu conheci Paulo Cavalcante enquanto menino. Eu não sei qual é o nome daquela criança que está ali, provavelmente deve ser um familiar de Paulo Cavalcante, mas nessa idade eu costumava ir à casa de Paulo Cavalcante no Cajueiro, o bisneto. Então, naquela casa ali, na subida, antes de chegar no Cajueiro, o jardim de Dona Ofélia, que é um nome que eu escuto frequentemente, porque mamãe sempre diz, vamos lá, eu quero visitar a Ofélia. Então, eu estou fazendo aqui uma homenagem a alguém que tem uma aproximação familiar. A trajetória de Paulo Cavalcante é conhecida pelos pernambucanos. Ele foi promotor, jornalista, escritor e político. André Regis destacou que o ex-vereador pensava no coletivo. Ele procurava defender a sua visão de mundo. E defender procurando arregimentar pessoas, procurar convencer pessoas de que era possível se viver numa sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana. E aí o nosso ponto de convergência. Num país de tamanha diferença, vereador Anderson Florencio. Num país onde a ideia de liberdade ela é tão distante, na medida em que tanta gente não tem o básico, e é preciso que haja um papel do Estado de acolher, de proteger, de estimular, nós temos a convergência de buscarmos uma sociedade que procure, de certa forma, compatibilizar a ideia de liberdade com a ideia de igualdade. E isso, afinal de contas, é o que determina a nossa Constituição. A nossa Constituição é uma Constituição da busca pela moderação, a busca pelo entendimento de partes que disputaram de forma intensa em lados opostos, buscando uma posição moderada, que é a posição da busca de compatibilização da liberdade com a igualdade. E eu acredito nisso. E eu acredito que só é possível se compatibilizar as duas coisas a partir da educação. É quando um indivíduo ele é bem educado, que ele tem
o desenvolvimento pleno enquanto ser humano que ele pode fazer as suas escolhas, e as suas escolhas políticas. E os grandes políticos se movem por ideias. Então, se Paulo Cavalcanti, ao longo da sua vida, acreditava no mundo que era um mundo comunista, é porque ele baseava todo o seu entendimento político na busca incessante por uma sociedade igualitária. O secretário de Governo, Cileno Guedes, leu carta do prefeito do Recife, Geraldo Júlio. A mensagem destacou a luta de Paulo Cavalcanti pela democracia. Senhoras e senhores, senhor presidente, impedido de estar nesta justa homenagem ao centenário do humanista Paulo Cavalcanti, fiz questão de solicitar ao presidente da Casa para quebrar o protocolo, em que pese estar representado pela presença honrosa do vice-prefeito do Recife, Luciano Siqueira, pedi ao presidente do meu partido e secretário de Governo da Prefeitura do Recife, Cileno Guedes, que faça a leitura de algumas palavras que não poderiam deixar de ser registradas neste momento. A parte da nossa história construída pela vida honrada de Paulo Cavalcanti dá orgulho a todos que lutam por um país democrático e com justiça social. Um homem que viu de perto a fome e a miséria, matando pessoas, e que fez da luta pelos mais pobres o seu projeto de vida. Por seus ideais e atitudes, se transformou em um grande ícone da luta contra a ditadura, reunindo inteligência, firmeza e coragem, que dificilmente encontramos em uma só pessoa. Sua atuação incansável e voluntária na defesa de centenas de companheiros presos também foi uma marca da sua preocupação com o ser humano, indo além da luta pela democracia. Meus prezados, eu nasci na década de 70, e mesmo que meus pais tenham me iniciado muito cedo na militância política, vivi apenas os momentos finais da luta pela redemocratização do nosso país. Os brasileiros da minha geração receberam de uma geração obstinada aquilo que reputo como a mais valiosa conquista de um povo, que é a democracia. Brasileiros que entregaram suas vidas, que abandonaram seus projetos pessoais de formação profissional ou de construção de famílias, em nome de nosso país e de seu povo. Pessoas que foram presas, torturadas, mortas e até mesmo expulsas do Brasil. É exatamente por isto que minha geração tem uma imensa responsabilidade com o Brasil. Temos a obrigação de garantir que a democracia brasileira amadureça e se consolide para construirmos um país com mais justiça social, entregando a nossos filhos e netos um Brasil melhor do que o recebemos. Este é o sentimento que me orienta e que entendo deve ser o compromisso de todos nós. Obrigado, Paulo Cavalcanti. Obrigado a todos que, lutando com ele, nos legaram a democracia brasileira. Geraldo Júlio de Melo Filho, prefeito da cidade do Recife. Já o vice-prefeito do Recife, Luciano Siqueira, ressaltou o legado deixado pelo ex-vereador. Paulo nos lega uma obra, além do seu exemplo militante, uma obra que há de ser, como diria a escritora Nélida Pinhon, revisitada de tempos em tempos, sobretudo em momentos críticos ou em momentos de grandes possibilidades de mudanças no nosso país e no nosso Estado. É sempre útil, é sempre necessário rever os registros daqueles que, como Paulo Cavalcanti, nos deixaram para uma releitura de fatos que foram traduzidos com tanta precisão, de análises feitas segundo suas convicções, para que nós possamos nos instruir para compreender melhor o momento atual na perspectiva do futuro. Colega do homenageado, Albuquerque Pereira, leu a crônica escrita por Paulo Cavalcanti. A crônica é Grito de Amor pelo Recife, de Paulo Cavalcanti, publicada no livro Homens e Ideias do Meu Tempo. Sem tom de brincadeira, costumo classificar-me como um internacionalista provinciano. Politicamente, sou um cidadão do mundo, meio perdido nas divagações a respeito dos destinos da humanidade. Mas
Se trata de amor, aí eu sou arriado de 4 pneus pelo Recife. Amo o Recife, o céu, o mar, os rios, a brisa do cais do porto, as areias de Boa Viagem e, sobretudo, o pôr do sol nas tardes mornas de verão. Antigamente era melhor? Talvez. Na verdade, nos meus tempos de menino, o Recife era mais limpo, mais saudável, menos violento. Passei minha infância e adolescência ali perto da Ilha do Leite, quando a ilha era a ilha mesmo, cercada d'água. Vivi quase 20 anos perto do Hospital Pedro II, nos Coelhos, antro de marginais, como diziam as crônicas jornalísticas da época. Meus colegas de vadiação e sacanagem eram moleques da Ilha do Leite, com os quais aprendi muita coisa da vida que os insossos livros da minha escola primária não ensinavam. Devo a esses moleques os meus melhores sentimentos de ternura e humanismo, a quebra de muitos preconceitos, inclusive raciais. Antigamente era melhor? Talvez. Me lembro dos tempos em que a polícia militar fazia retretas nas praças da cidade e jovens oficiais garbosos disputavam com os civis no footing da Rua Nova o namoro das mocinhas do bairro de São José. Me lembro dos tempos em que os bondes da Tramways conduziam nos mesmos bancos pobres e ricos, patrões e empregadas domésticas. Ah, os bondes elétricos, democráticos e pontuais da Tramways. Me lembro das regatas com as aguerridas guarnições do Barroso, do Náutico e do Esporte a animarem as torcidas das margens do Capibaribe. Me lembro do buraco de Otília, montado sobre palafitas na Rua da Aurora, onde Pelópida Silveira, eu e Roberto Rossellini almoçamos uma peixada de coco. Antigamente era melhor? Não sei. Hoje, o Recife é a 4ª cidade mais miserável da Terra, onde meninas de 10 a 12 anos se prostituem nas madrugadas do cais do Porto. São 500.000 meninas prostitutas só no Nordeste, 20.000 menores perambulando pelas ruas da capital, cheirando cola, furtando, mijando pelos becos, mendigando uns trocados nos sinais luminosos, na breve parada dos automóveis. Os muros do Recife estão cheios desta frase: de quem é a culpa? Terrível pergunta. De quem é? Todos nós devemos um meia-culpa diante do Recife. A natureza fê-lo belo de nascença. Nós, homens e mulheres deste milênio de desigualdades sociais, de guerras e violência contra os direitos humanos, tornamo-lo triste e feio. O Recife é o mesmo Recife dos tempos de antanho. O Recife poético e heróico dos versos de Carlos Pena, Gilberto Amado e Austro Costa.
Hoje, o Recife tem medo de suas crianças. Certa vez, Oliveira Lima denominou o Recife de capital da inveja. Que usar os invejosos, os despeitados, os complexados, os que, mentindo, sabem que caluniam, mentindo sabem que difamam, mentindo sabem que injuriam, mas mentem, e mentem contra homens sérios e dignos que eles não são. Eu, por mim, respondo à pergunta dos muros da cidade. A culpa é nossa. O Recife não mudou. Mudaram os homens. Mudamos nós. Quando os grupos de extermínio matam 3 crianças por dia no Recife, morremos todos nós. Por quem os sinos dobram? Indagava Hemingway. E o grande escritor respondia: a morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. E por isso, não perguntes por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. A neta do homenageado, Laís de Barros Cavalcante, agradeceu em nome da família. Agradecer e dividir com todos esses momentos de homenagens um homem que viveu para mudar o mundo para melhor. Pessoas como essas sempre devem ser lembradas. Meu depoimento só poderia ser emocional, de quem conviveu intensamente com um avô carinhoso e presente, que sempre me ajudou, por exemplo, nos trabalhos escolares, quando eu pedi uma opinião diferenciada. Junto à família, transmitia os mesmos princípios que pregava e aplicava à sua vida de homem político, como a honestidade, a justiça, o amor e a solidariedade. Todos os sábados eram e continuam sendo dedicados à família. Nos meus quase 40 anos de vida, não me recordo do tradicional almoço ser cancelado na casa dos meus avós em Cajueiro. A herança deixada por meu avô não foi material. Nenhum de nós é consumista. Não focamos nossos esforços em acumular riqueza, transferir patrimônio. Lutamos pelo que precisamos para viver com dignidade. Aprendemos a compartilhar o excedente, seja ele material ou imaterial. Aprendemos que devemos ter liberdade para escolher nossos caminhos, profissões, posições religiosas, ideologias políticas, sempre consciente de que o mundo não se resume a nós mesmos, mas sim a uma infinidade de pensamentos e ideias que devem ser debatidas e respeitadas. O legado deixado por Paulo Cavalcante foi de perseverança, luta pelos ideais, amor à literatura, à música, à pintura e principalmente aos homens. Essa é a maior herança, um patrimônio imaterial que traz junto a responsabilidade de preservá-lo e transferi-los a todos. O presidente da Câmara, Vicente André Gomes, contou que foi vereador junto com Paulo Cavalcante e lembrou alguns momentos em que pediu conselhos ao colega. Paulo, sempre calmo, sempre ponderado, orientando pela sua experiência aos vereadores que chegavam e iniciava a vida pública. Muitas vezes me aconselhei dele. No fogo da oposição, na época que ele foi vereador, traduzindo o sentimento que nós temos e tínhamos na época sobre a questão dos princípios do nacionalismo, da liberdade, da igualdade, Paulo Cavalcante sempre foi o guia de tudo isso. Uma certa vez, Laís, fizemos aqui, aconteceu no Recife, aí no Banorte, uma discriminação racial. Um negro tinha sido discriminado num caixa do Banco do Banorte.
E foi um protesto. Eu vivia no comando da luta em defesa do negro, criávamos aqui na casa a comissão em defesa do negro, e Paulo Cavalcante muito entusiasmado com a luta. Para encerrar, hoje eu presido essa sessão. Presido essa sessão com muita honra. Essa tarde é histórica. Essa tarde representa um sentimento da verdade, de um homem próprio, de um homem digno, de um homem que honrou a vida inteira a pátria onde nasceu. Amigos de Paulo Cavalcante acompanharam toda a solenidade. Um deles fez a tradicional chamada dos camaradas, os demais acompanharam. Camarada Paulo Cavalcante! Presente! Camarada Paulo Cavalcante! Presente! Saneamento, urbanização, legalização de imóveis. São vários os problemas dos moradores de Brasília Teimosa, que estiveram ontem na Câmara participando de uma audiência pública. O encontro foi promovido pela vereadora Isabela de Roldão. Moradores de Brasília Teimosa compareceram em peso à audiência pública realizada no plenarinho da Câmara e presidida pela vereadora Isabela de Roldão. Eles discutiram os problemas de saneamento, urbanização e legalização de imóveis no bairro. O professor da Universidade Federal de Pernambuco, Luiz de la Mora, disse que os moradores de Brasília Teimosa devem estar sempre atentos contra a especulação imobiliária que ameaça a permanência da comunidade. Edivaldo Santos, coordenador do Fórum de Presês, Plano de Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social, lembrou que morar em Brasília Teimosa é um privilégio devido à valorização dos imóveis na comunidade e defendeu a união dos moradores e a organização comunitária para conseguir a regularização fundiária das moradias. A secretária de Habitação, Renata Lucena, explicou que na década de 70 foram dados os primeiros registros de posse, beneficiando 2.000 famílias na época, mas que atualmente existem mais de 8.000 imóveis e não será tarefa fácil regularizá-los, pois a expansão ocorreu sem planejamento urbanístico, dando origem a lotes com formatos irregulares, que se confundem com os imóveis já regularizados. Quando a gente iniciamos o processo de levantamento da área, de topografia da área, que a gente foi partir para o passo seguinte, junto ao cartório, foi verificado que existe 2.000 títulos emitidos e que esses títulos estão espalhados por Brasília Teimosa inteira. Então a gente está encontrando meios jurídicos de buscar a regularização de todos. É isso que a gente está nesse caminho junto à SPU e junto à Comu e o Presês. Brasília Teimosa é, na verdade, a área da União, cedida ao município. Kátia de Souza, chefe do setor de regularização fundiária da Superintendência do Patrimônio da União, disse que há muito tempo está sendo estudada uma forma de regularizar os imóveis. Wilson Lapa, representante do Comu, Comissão de Urbanização e Legalização de Brasília Teimosa, e a moradora Celeste Valença se queixaram principalmente da falta de saneamento básico, do esgoto e do mau cheiro. Brasília, a parte de saneamento básico a gente tem muito problema, porque a gente não tem um saneamento concluído no bairro, é um serviço péssimo, que o próprio elemento, na ocasião, o engenheiro da prefeitura, há um tempo atrás, disse que era todo errado a forma como foi feito o saneamento do bairro. A Brasília fede, porque é tudo estourado, não é? E a gente não tem nem direito de quem reclamar. A gente paga 100% de saneamento, sem ter um saneamento concluído. Fizeram uma estação de esgoto dentro da comunidade, onde a própria população tem que chamar o caminhão para poder sugar os dejetos, muita muriçoca, né? Então só cobram, mas nós não temos um trabalho de qualidade em relação ao saneamento. A vereadora Isabela de Roldão fez uma avaliação da audiência pública. A comunidade veio, as lideranças vieram, né? Assim, representação de todas as esferas. A gente convidou, a gente tentou identificar todos os locais que se faz representar Brasília Teimosa. A gente mandou convite para todo mundo, foi de grande riqueza. Eu acho que inicia-se uma nova fase. Eu acho que o Presês se dá conta da necessidade de discutir
a questão da área ZEIS, a questão do PRESEIS, do que é uma Comu, do que são os representantes da Comu dentro das comunidades. Né? As comunidades, especialmente as comunidades de área ZEIS, precisam saber a grandiosidade que é morar numa zona especial de interesse social. Isso precisa ser dito, porque as pessoas precisam se apropriar dessas informações para que possam lutar e exigir que a sua área seja respeitada. Então, Brasília Teimosa, assim como todas as outras áreas ZEIS de Recife, são áreas que vivem numa iminente desapropriação, no iminente desrespeito, no iminente retirada de pedaços e esfacelamento. Então, a gente precisa ajudar essas pessoas a se apropriarem disso, para que elas passem a exigir de forma especial, assim como elas são tidas pela lei. À tarde, Isabela de Roldão lamentou a ausência de representantes da prefeitura no evento. A comunidade Brasília Teimosa não tem seu plano urbanístico desenhado, definido, estruturado. E participar de uma audiência pública onde a prefeitura não se faz presente, sob hipótese nenhuma, é triste. Mas é real. Mas eu canso de denunciar, ou melhor, eu jamais cansarei de denunciar isso aqui nesta tribuna, inclusive pedindo providências do presidente da casa, porque dessa vez só se fez presente a secretária executiva de habitação. Nenhum outro órgão convidado da prefeitura compareceu, o que fragiliza e o que deixa esta casa, mais uma vez, num processo de vulnerabilidade muito grande, porque a gente fica todo o tempo se questionando para que existe o Poder Legislativo Municipal, se o Poder Executivo desconsidera, desrespeita, não atende aos chamados. Aqui já ficou claro que a audiência pública não tem força de convocação, por isso o secretário não precisa se fazer presente, mas que ele se faça presente através de um gerente, através de um secretário executivo. Hoje ficou a prova de que nem assim a prefeitura se faz presente. Só esteve presente a secretária executiva de habitação e nenhum outro convidado da prefeitura se fez presente. Mas eu deixo isso aqui de alerta para o presidente da casa, de que a gravidade está posta, a situação está posta. Agora vamos ver como é que a Casa Zé Mariano vai se comportar diante dessa realidade. Na tribuna, Osmar Ricardo voltou a cobrar a realização de eleições para o cargo de conselheiros tutelares no Recife. Venho aqui essa tribuna, vereadora Isabela, convidar a Vossa Excelência para que a gente possa fazer uma visita aos conselhos tutelares do Recife. Né? Fazer uma visita para ver a situação que se encontram os conselhos tutelares da cidade do Recife, a dificuldade de trabalho, a estrutura, a deficiência de estrutura dentro dessa secretaria, desses conselhos, a dificuldade para trabalhar, para exercer essa função de conselheiro, mas, ao mesmo tempo, até ouvir os conselheiros, aqueles conselheiros já de mandato, vereador Gilberto, saber dessa conversa que está nas ruas, porque a gente sabe, onde há fogo, há fumaça, né? E é muito grande esse debate. E é um tema super importante, que se trata de crianças, de adolescentes, de nossa cidade, que a gente fala tanto, e que o governo vem investindo na juventude, né? E a gente, como vereador, temos que fiscalizar, olhar a situação de que se encontram os conselhos, mas também essa denúncia que chegou ao meu gabinete sobre essa questão de tentar não haver eleição agora na primeira quinzena de outubro, que diz a lei municipal. Isabela de Roldão falou sobre a participação dos vereadores na 10ª Conferência Municipal de Educação, a COMUD. No encontro será discutido o Plano Municipal de Educação. Eu quero aqui mais uma vez denunciar e informar. A Prefeitura da cidade do Recife está chamando a COMUD vai acontecer nesses próximos 3 dias, 2 dias e meio, com abertura hoje à noite, quinta e sexta-feira, sem que o diagnóstico da educação da cidade do Recife esteja fechado, vereador André Regis. Eu quero saber como é que se faz uma conferência sem se ter diagnóstico. A Prefeitura não sabe ainda hoje os números exatos de quantas crianças estão fora das escolas. Não sabe ainda números exatos de quantas crianças em fase de alfabetização ainda não estão sendo alfabetizadas, ou que passaram da fase de educação e não foram devidamente alfabetizadas.
Então, fica essa preocupação aqui, já encerrando, meu tempo concluiu, mas fica essa preocupação de que ponto vai chegar o Plano Municipal de Educação, o projeto de lei para que esta casa aprove. Esta casa precisa se apropriar da educação da nossa cidade pelos próximos 10 anos. Michele Colles parabenizou o Tribunal de Justiça do Estado pela roda de diálogo sobre novas possibilidades no campo da adoção. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o Estado de Pernambuco possui hoje para adoção 226 crianças, ou seja, o Estado inteiro tem o número de 226 crianças para adoção no Cadastro Nacional de Adoção. E tem um número muito maior, quase triplica esse número, o número de 820 pessoas que pretendem adotar crianças. Graças a Deus que tem um número bem maior de pessoas que têm esse desejo no coração. E conforme o juiz titular da 2ª Vara da Infância da capital, o doutor Hélio Braz Mendes, houve uma redução do número de meninos e meninas à espera de nova família nos últimos 10 anos. Porém, os entraves burocráticos ainda criam dificuldades para os pretendentes à adoção. Portanto, é justo que esta casa parabenize a iniciativa do Poder Judiciário de Pernambuco, em especial o trabalho desenvolvido pela 2ª Vara da Infância e Juventude, que tem, entre suas atribuições, receber os pretendentes à adoção e realizar os procedimentos relativos à inclusão deles no Cadastro Nacional de Adoção. E eu concluo meu discurso dizendo que essa data, Dia Nacional da Adoção, é um dia importante para nós refletirmos sobre o gesto, né, das pessoas que têm o desejo no coração de adotar uma criança. A gente sabe que existem muitas burocracias, muitas dificuldades, às vezes grupos de irmãos, e às vezes uma família quer adotar uma criança, mas só pode adotar se adotar todos os irmãos. E muitas vezes esses irmãos, eles são aqueles que mais sofrem, né? Ou com a separação, ou porque eles precisam ir para uma casa só e fica mais difícil essa escolha por parte das pessoas que queiram adotar. Mas louvar a Deus pela vida dessas pessoas que têm amor de sobra no coração para adotar essas crianças e adolescentes e parabenizar por essa iniciativa. E André Regis comentou o resultado da votação realizada no Congresso Nacional em Brasília sobre a reforma política. O novo modelo proposto, o chamado Distritão, foi rejeitado. Eu lamento que o Congresso Nacional tenha sido omisso ante o clamor das ruas, omisso ante um diagnóstico que todos apontaram. Todos diziam que havia necessidade da reforma política. E por que ela não foi feita? Ela não foi feita porque ela compromete a manutenção daqueles que aprenderam os caminhos para se chegar ao poder e não querem arriscar o seu regresso nas próximas eleições. Por isso que qualquer reforma política, eu entendo, inclusive, que deveria ter sido feita com a perspectiva de aplicação futura, para que o debate não seja contaminado no presente. Realmente, senhor presidente, acredito que iremos pagar caro por esse comportamento omissivo da Câmara dos Deputados de não ter acolhido uma proposta que eu acredito que, inclusive, de última hora, o PT passou a apoiar, que era uma proposta vindo do próprio PSDB, que era o proporcional distrital, que é o modelo alemão, o modelo distrital. Se tivéssemos dado esse passo, teríamos dado um passo avante na democracia brasileira. Do jeito que estamos, a tendência é de regredirmos, não é de melhora. Nenhum sinal é positivo, nem no âmbito da economia, nem social, nem política. O Brasil parece que vive um momento bastante dramático da sua história, de falta de perspectiva para a construção de um modelo político que contemple essencialmente o debate político ideológico baseado em valores e também que contemple
a necessidade de uma política a ser exercida com decência. A Frente Parlamentar de Combate ao Crack e Outras Drogas realizou uma reunião ontem à tarde. Acompanhe. Participaram da reunião os vereadores Luiz Eustáquio, Almir Fernando, Eurico Freire, Michele Collins, Marcos Menezes e o Anderson Florencio. O objetivo do encontro foi discutir alguns pontos apresentados pela Secretaria de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas na audiência pública realizada no último dia 26. Nós tivemos audiência pública, mas nem todos os vereadores da Frente Parlamentar de Combate ao Crack pôde participar, e aí nós viemos trazer para eles uma informação de como foi a audiência, o que ocorreu, qual é a proposta da Prefeitura para uma nova ação a partir da criação da Secretaria de Enfrentamento ao Crack, e nós discutimos com os vereadores da importância da gente poder estar conversando com a secretária para ela vir apresentar à Frente Parlamentar de Combate ao Crack esse novo projeto. Então, eu pude estar informando a eles tanto a questão da prevenção, do tratamento e da reinserção social, mas ficou marcado para a próxima quinta-feira, dia 4, às 15 horas aqui, uma nova reunião da secretária com a Frente Parlamentar de Combate ao Crack, para que a gente possa também estar sugerindo, tanto sobre o plano que está sendo apresentado e também sobre o edital que vai ser para conveniar as comunidades terapêuticas. Nós entendemos que a população precisa urgentemente de uma ação do governo, e a Frente Parlamentar de Combate ao Crack está trabalhando de forma firme para poder conseguir que essa ação comece o mais rápido possível. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!